Novo Testamento, nós encontramos 4 relatos da instituição da Eucaristia. Nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, e na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, sendo que esse relato de São Paulo é o mais antigo, porque a primeira carta aos Coríntios é anterior aos evangelhos. Então nós ouvimos hoje na primeira leitura o mais antigo relato que chegou até nós da instituição da Eucaristia, de como Jesus, na noite da Quinta-feira Santa, estando reunido no cenáculo com os apóstolos, instituiu o Santíssimo Sacramento. E São Paulo insere esse relato num contexto em que ele na carta está corrigindo a comunidade dos coríntios. Era comum nas primeiras comunidades cristãs que, por ocasião da Eucaristia, como eles se reuniam nas casas, os primeiros cristãos viviam na clandestinidade, eram perseguidos, então eles não tinham igrejas, eles não tinham templos, se reuniam nas casas e por isso era comum que houvesse uma refeição quando se reuniam para celebrar a Eucaristia. Essa refeição se chamava de ágape. Ágape, que em grego significa amor. Então, tomarem juntos a refeição era também um sinal de vínculo, de união fraterna, de amor entre os irmãos. Mas lá na comunidade dos coríntios, justamente esse encontro fraterno, o ágape, se tornava ocasião de divisão entre eles. Não é para comer a ceia do Senhor que vos reunis em comum, pois cada um se apressa a comer a sua própria ceia. E enquanto um passa fome, o outro se embriaga. Não tendes casas onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e quereis envergonhar aqueles que nada têm? Então, cada um levava alguma coisa para compartilhar com os outros, mas comiam aquilo que tinham levado, e outros com menos condições passavam fome. Então é disto que São Paulo fala, e depois então ele lembra que o Senhor instituiu a Eucaristia na véspera de sua paixão para que nós proclamássemos a sua morte até que ele venha. A Eucaristia existe para que nós entremos em comunhão com Deus e uns com os outros, porque nós comungamos o corpo do Senhor. E nós pertencemos ao corpo do Senhor. Então a Eucaristia nos une a Deus e nos une aos irmãos, nos une a igreja inteira, os vivos e os mortos, a igreja padecente, a igreja triunfante, a igreja militante. Então a igreja que está no céu, a igreja que está na terra, a igreja que está no purgatório. A Eucaristia cria comunhão com Deus e com os irmãos. E por isso não fazia sentido que, ao celebrar a Eucaristia, ao depois tomarem juntos a refeição, uns passassem fome e outros comessem e bebessem até ficarem embriagados. Então é uma correção que São Paulo faz para que os coríntios redescobrissem
o verdadeiro sentido da Eucaristia, que é a atualização do sacrifício do Senhor. E no Evangelho nós temos o relato de São Lucas da cura do servo do centurião. Aqui na versão de São Lucas, ele é chamado de oficial romano. E desse relato, nós temos uma expressão que foi preservada na liturgia, que nós repetimos, faz parte do rito da comunhão, e nós repetimos em toda a missa. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvo. É o que ele manda dizer a Jesus, e Jesus fica admirado com a sua fé, porque de fato o fundamento da fé é a humildade. A humildade é a chave que abre os tesouros da graça de Deus. E ele demonstra uma grande humildade, aquele senso de indignidade, dizendo: eu nem me considerei digno de ir diretamente falar com o Senhor, então nem precisa vir até a minha casa, de onde o Senhor estiver, diz uma palavra e o meu empregado ficará curado. Nós repetimos essas mesmas palavras antes da comunhão, na certeza de que nós não somos dignos de receber Jesus na Eucaristia, em nossa morada, em nossa casa, em nosso coração, mas pela sua palavra, pela sua presença, nós somos salvos, nós somos curados. A Eucaristia nos cura, nos liberta, porque é a presença do próprio Jesus. Então peçamos a Ele nesta Santa Missa que a nossa consciência a respeito do mistério eucarístico cresça sempre mais e sempre com fé. Nós até, após a narrativa da instituição, após a consagração, dizemos: eis o mistério da fé. Que o Senhor faça crescer cada dia mais a nossa fé no mistério eucarístico, e nós então possamos proclamar, anunciar a sua morte todos os dias na Eucaristia até que Ele venha. Amém.